Última forma excepcional para a realização do casamento, então, é o casamento nuncupativo, que eu disse a vocês, é aquele também chamado de casamento à beira da morte, a mais extrema das exceções para o rito solene do casamento. Quando é que acontece o casamento nuncupativo? Quando um dos nubentes se encontra, então, o código diz até indevidamente, em iminente risco de vida. Na verdade, o risco é de morte, é risco sobre a vida e não de vida, né? Como a gente costuma chamar equivocadamente. Quando um dos nubentes está em risco de morte e não tenha se preparado ao casamento, e não dê tempo de se preparar para este casamento. Mesmo sem a realização de um procedimento, que é o procedimento de habilitação ao casamento, este ato terá validade jurídica, existirá no mundo do direito, né, e repercutirá seus efeitos em homenagem ao desejo mesmo das partes envolvidas, dos dois nubentes ali, que foram alcançados por um acontecimento extraordinário e imprevisível e que os coloque numa condição de ou celebram daquele jeito, sem processo de habilitação, sem presença de autoridade celebrante, ou não vão se casar. É o caso, então, por exemplo, de alguém que tenha submetido a um acidente fatal de trânsito, e que ali, entre a vida e a morte, decide por tomar por seu esposo, por sua esposa, aquele que está ao seu lado naquele momento doloroso de sua vida. Então, neste contexto, assim, haverá o casamento, né? Desde que essa pessoa venha a falecer mesmo. Por isso, casamento à beira da morte ou nuncupativo. Então, mesmo sem a realização do procedimento de habilitação para o casamento, mesmo sem a presença da autoridade celebrante, desde que existam ali 6 testemunhas, e aí agora sim, testemunhas que não sejam parentes desta pessoa, de nenhum dos dois envolvidos, 6 testemunhas que sejam imparciais. Por que, David? Porque este casamento só vai ter validade e densidade jurídica se o indivíduo falecer. E aí não dá para ser amigo de uma das partes, parente de uma das partes. É necessário que este indivíduo esteja amparado, já falecido agora, que este casamento esteja amparado por 6 pessoas alheias, né, que tenham vivenciado aquela experiência extraordinária, esdrúxula ali, que venha a acontecer. Casamento nuncupativo, então, ele supera qualquer exigência formal de habilitação ao casamento. É diferente, assim, do casamento nas circunstâncias de moléstia grave, referidas no artigo anterior, no 1539, porque neste, no de moléstia grave, eu suponho que a pessoa tenha passado pelo processo de habilitação e não tenha tido a oportunidade de aguardar o dia, a hora e local previamente designados, tá? No não compatível é algo diverso. Eu estou falando de alguém que não vivenciou a experiência do processo de habilitação, mas ainda assim o direito se alforria desta ocorrência para dizer, ora, eu vou permitir a realização do casamento, desde que, em momento posterior, vindo o indivíduo a falecer, ele venha, então, a correr um processo, a fazer correr um processo, o cônjuge sobrevivente, né, judicial. Olhem só, mais uma especificidade do casamento nuncupativo. É preciso ter um processo de convalidação, não em cartório, porque demanda um juízo de cognição, instruir o processo, ouvir as partes, ouvir a parte, né, sobrevivente, ouvir as testemunhas e aí então decidir que o casamento existiu, independentemente da autoridade celebrante, independentemente de não ter havido o processo de habilitação. As testemunhas então precisarão ir ao juízo, né, dentro do processo, e dizer que viram ambos os nubentes ali se tomando por marido e mulher, que o indivíduo que estava prestes a falecer estava em situação grave de risco de vida, mas em perfeita rigidez mental, ou seja, sabia o que estava dizendo, não se tinha dúvidas do seu desejo de se casar e que ambos ali se tomaram por marido e mulher. Bom, aí neste contexto, o juiz sentenciará dizendo que sim, que houve o casamento, que ele vai repercutir efeitos, e esta sentença servirá para a averbação no registro civil, convertendo-se o estado civil dos indivíduos envolvidos em estado civil de casados. Terá efeitos retroativos, ou seja, o processo pode demorar muito de correr, né? Pode-se demorar a instrução probatória, pode-se demorar para a publicação da sentença, mas essa sentença retroagirá a data da realização do casamento naquele evento, naquele infortúnio. Para que o casamento nuncupativo, então, surta seus efeitos, é indispensável que o indivíduo venha a falecer. Porque se ele convalesce, se ele sobrevive àquele momento extraordinário, não tem por que falarmos em casamento nuncupativo.